Hola amigos de Recifes, muchos saludos. Olá, amigos de Recife, um grande abraço aqui de Guayaquil. Eu sou Daniel Trivinho, da Igreja de Transformação. Quero mandar um grande abraço para vocês, para o pastor Filipe, a pastora Daniela. Para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês como era a minha vida na infância e como é hoje. Quando eu era pequeno, passei por muitas dificuldades, muita necessidade na casa dos meus pais. Nós nascemos no interior, numa família muito pobre, e eu sofri bastante. Quando fiquei mais velho, fui morar na aldeia. E lá comecei a fazer coisas que eu achava que eram boas para mim. Eu bebia, dançava, andava com mulheres, cheguei até a trabalhar num prostíbulo onde tinha muitas moças. Eu trabalhava lá e para mim estava tudo certo. Eu achava que tudo aquilo era bom. Depois me mudei para o bairro Valero Estácio, em Guayaquil, e um dia chegou um grupo de missionários da Alemanha. Eu nem sabia direito quem eles eram, nem o que estavam fazendo ali. Um dia eu estava voltando do trabalho cansado e eles me convidaram. Eu entendi que ia ter um culto ou alguma coisa parecida. Então eu aceitei, porque eles iam fazer aquilo na quadra da Igreja Católica. Eu pensei que eles eram católicos, porque eu também me considerava católico. Mas a verdade é que eu só ia à igreja 3 vezes por ano. E como eles estavam usando a Igreja Católica, achei que também eram católicos. Mas quando me disseram que eram evangélicos, eu não queria saber de nada. Essa era a minha mentalidade, mas Deus tinha outros planos. Ele me chamou e naquele dia eu estive lá e depois me inscrevi para seguir indo. Então comecei indo para a igreja, comecei a cantar, orar, até que um dia o pastor Philip falou que quando tem uma pessoa doente, a gente podia orar a Deus, podia curá-la. Mas a minha fé era muito pequena. Eu não acreditava nisso. Só que Deus é tão grande que às vezes coloca a gente à prova. Minha esposa estava doente fazia 7 anos. Era mais um sofrimento na nossa casa. Meus filhos pequenos, eu trabalhando, minha esposa doente, e a situação na casa era um caos. Muitas vezes eu chorava sozinho, mas Deus me dava forças. Depois do trabalho, eu vinha para as reuniões, porque o pastor me chamava. Eu chegava cansado, estressado, trabalhava num depósito, cuidando de notas e facturas. Eram muitos números e aquilo me deixava muito cansado. Chegava às reuniões sofrido e depois voltava para casa renovado. Então eu dizia para minha esposa: vamos comigo. Eu chego lá cansado, cheio de dores e preocupações, mas depois de louvar ao Senhor, eu volto para casa bem. Mas ela sempre dizia que nunca pisaria a igreja. Depois de tanto convidar ela, eu resolvi deixar para lá. Até que um dia ela teve muita dor no estômago e me disse: eu vou morrer. Mas eu não dei tanta atenção, porque já fazia 7 anos que ela sofria daquele jeito. Eu não sabia mais o que fazer. Foi aí que ela me disse: ora por mim, porque eu estou morrendo. Aquilo me surpreendeu muito. Então eu disse que ia orar, mas não se trata só de orar. Tem que ter fé. Sei que nesse momento não eram as minhas palavras, mas eram de Deus, porque eu falei para ela: tenha fé. Quando eu colocar a mão onde está essa dor, Deus vai te curar. E foi exatamente o que aconteceu. Eu orei, coloquei a mão onde estava essa dor no estômago e na mesma hora ela foi curada. Era um domingo e na segunda ela me perguntou se eu ia para a igreja. Eu disse que a próxima reunião seria na terça. E dali em diante ela começou a ir comigo. Foi melhorando, melhorando, melhorando. Antes disso, a gente gastou muito dinheiro com curandeiros e médicos, porque essa era a minha vida antes. A gente procurava muitos curandeiros, mas não encontrava resposta. Até que Deus começou a agir na vida dela, começou a curá-la. Hoje minha esposa está saudável. Nós dois entregamos nossa vida ao Senhor, fomos batizados, servimos na igreja. Eu sou líder, ela é colaboradora, a gente se casou. E hoje temos uma família abençoada.
Antes da igreja, a gente brigava muito, discutíamos demais, mas tudo isso acabou. Hoje minha vida é outra. Minha família vive em paz, minha esposa tem paz. A gente vive muito melhor. E assim o Senhor começou a agir nas nossas vidas, tanto na vida da minha esposa quanto na minha. E Deus também começou a me ensinar sobre os meus pais. Eles eram pessoas muito frias. Nunca soubemos o que era receber um abraço. Nunca ouvimos meu filho, eu te amo. Nunca. E eu também carreguei isso dentro de mim. E era igual com os meus filhos. Mas o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Comecei a entender que aquilo não era certo. Um dia conversei isso com o pastor Philip, contei para ele tudo aquilo que eu carregava dentro de mim. E nós oramos juntos. Então aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. O pastor Philip me abraçou. E ele disse que estava fazendo aquilo no lugar do meu pai. Disse que faria por mim aquilo que meu pai nunca tinha feito. Me abraçou e também me pediu perdão no lugar do meu pai. Naquele momento eu desabei no choro. Algo que quebrou dentro do meu coração. Foi algo muito bonito. Para mim, aquilo foi inesquecível. Nunca vou esquecer o que Deus fez dentro de mim naquele dia. E desde então, dia após dia, Deus continua transformando a minha vida. As coisas vão melhorando. Pois isso eu agradeço a Deus por ter me chamado, por ter me tirado de tanto pecado, por ter me tirado daquela vida errada que eu vivia. Eu tinha feito muitas coisas contra Deus. Antes eu não sabia que eram erradas, mas para mim eram coisas normais. Mas depois conheci a igreja, conheci o Senhor e percebi todo o mal que tinha feito, todos os pecados que tinha cometido e pude me arrepender. Hoje eu sou uma nova pessoa, tenho uma nova vida. Bom, da minha parte, isso é tudo. Quero mandar um forte abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe muito a vida de todos. Abraços para o pastor Philip, para a pastora Daniela. Bênçãos para todos e tchau, tchau. Tchau.